essa busca é tão divina, tão sagrada, e hoje a gente tem uma aula muito importante, que é justamente para que a gente entenda que a concepção que a gente tem sobre nós é muito pequena, diante de tudo que somos. E no campo da espiritualidade, né, onde a gente começa então a ir para a quinta dimensão, a gente começa então a acessar um lugar que não tem palavras, né? A gente sente, a gente se acolhe, a gente percebe e vai olhando para dentro e percebendo o quanto nós somos divinos. E na medida que a gente vai retornando, né, vai ultrapassando as camadas mais densas, que a nossa vida, pela própria correria, está densificando, né, todo o nosso sistema, a gente acaba não sentindo e não percebendo. E é por isso, e por essa razão, é que a gente acaba aceitando muitas coisas que não nos representam, né? Justamente porque está tudo muito bagunçado aqui. E o yoga vem fazendo um convite, volta, silencia todas essas vozes, todas essas situações, todas essas pessoas que estão dentro de você e olha só para você, prioriza a tua alma. Então o convite do yoga ele é muito específico. Entender essa intensidade que somos é só sentir, não tem uma outra forma. Mas a nossa mente está o tempo todo falando, né? E aí, dentro daquilo que a mente fala, a gente tem até uma certa concepção sobre, mas não chega nem aos pés do que somos. Então, quando a gente vai trazendo essa certeza do tom divino, então a gente olha para tudo e começa a entender todos os elementos da natureza que estão dentro de nós. É a força da terra, a força da água, a força do fogo, a força do ar, do espaço, do éter, está tudo se movimentando. E é por essa razão que aqui no nosso altar está tudo aqui, está a terra, está o ar circulando, justamente para que a gente possa perceber que isso acontece aqui dentro. E as defesas que a gente carrega, só um minutinho, você está faltando também agora? Voltamos, os elementos estão todos dentro de nós. Então, hoje nós vamos olhar para algo que é a nossa mente, ela cria muitas defesas. E essas defesas fazem com que a gente acabe abafando essa força desses elementos, né? Então, as defesas nos afastam, né? Nos levam a desejos egóicos, feridas da nossa criança. E aí, hoje, nós vamos para esse lugar, onde a gente vai criar um escudo de proteção, ativando o que é real dentro de nós, se afastando daquilo que não é, e vamos movimentar muito o nosso corpo para justamente acessar esse lugar. Eu trouxe um texto para que eu possa solidificar isso dentro de vocês, mas hoje a gente precisa remover algumas barreiras, alguns obstáculos, e nada melhor do que Ganesha, né? Por isso que está aqui no centro, justamente para a gente ir removendo os obstáculos. E é importante entender, desmistificando todo e qualquer pensamento sobre ele, esse removedor está dentro de nós, né? Nós temos a capacidade de remover os obstáculos se assim a gente decidir. Então o convite é: ativa essa força que está dentro de você para remover os obstáculos, remover as barreiras, remover tudo aquilo que de alguma forma te afastou de quem você é. E para esse mês a gente possa desenvolver essa sensibilidade contra a vida. Porque um olhar muito rígido, ou seja, uma terra muito rígida, muito seca, faz com que a gente olhe as coisas com muita objetividade, muito realismo, né? E a gente precisa resgatar um pouquinho do encantamento. Esse encantamento que só nesse campo mais sutil a gente consegue resgatar. E com isso, a gente vai se utilizando e começa a olhar para o rostinho um do outro e começa a se reconhecer. E perceber que entre nós transitam consciências. E essas consciências, hoje com o rostinho, porém, ela só representa algo para despertar sobre nós. Então a gente precisa aprender a parar de personificar muitas coisas, né? E olhar para aquilo que está sendo trazido para a gente a cada instante. Hoje, o universo está conspirando a favor de todos vocês, porque vocês estão aqui. Então olha para esse despertar e realmente se abra para isso, sem receio nenhum. Então eu vou convidá-los para que a gente possa entoar o Ganesha, ou Ganapataya Namaha, que é justamente para remover os obstáculos. E nós vamos fazer 108. E eu convidei minha amiga Preta, que está gravado aqui. A gente vai chamar, vai ouvir, vai soltar. E só para repetir todo mundo, é Om Ganapataya Namaha. Vamos juntos? Om Ganapataya Namaha. E vai chegar num determinado momento que você vai perceber que a sua voz, ela vai ativando
alguns lugares dentro de vocês, trazendo para cá, para esse momento.